Capítulo 22. O almoço do Dia de Ação de Graças, servido por Judd e Norma, foi excelente. Quando acabou, Lois voltou para casa sentindo-se muito bem alimentado e sonolento. Saboreando o silêncio, subiu para o quarto, tirou os mocassins e deitou. Passava um pouco das 3 horas da tarde. O dia lá fora tinha uma luminosidade fraca, de inverno. Só vou tirar um cochilo, ele pensou, e adormeceu. Foi a extensão do quarto que o despertou. Tateou para encontrar o fone, tentando afugentar o sono e um tanto desorientado pelo fato de ser quase noite. Podia ouvir o gemer do vento em volta da casa e o estalar da fornalha do aquecedor. Alô? Respondeu. Seria Rachel ligando outra vez de Chicago para desejar-lhe um feliz dia de ação de graças. Colocaria Ellie no aparelho, a filha ia contar as novidades, depois seria a vez de Gage repetir as 2 ou 3 palavras que sabia. Mas que diabo! Como conseguira dormir toda a tarde sabendo que havia o jogo de futebol, né? Mas não era Rachel, era Judd. Lois, eu acho que eu vou te dar uma dor de cabeça. Ele pulou da cama, ainda procurando se livrar do sono. Judd, que dor de cabeça? Bem, há um gato morto aqui no nosso gramado. Acho que pode ser o gato da sua filha. Church? Lois perguntou. Sentiu um súbito vazio na barriga. Tem certeza disso, Judd? Não tenho. Não tenho certeza absoluta, disse Judd, mas sem dúvida parece ele. Que merda. Eu vou até aí. Tudo bem, Lois. Ele desligou e ficou um minuto parado, estupefato. Depois foi até o banheiro, calçou os sapatos e desceu as escadas. Bem, pode não ser o Churchill. O próprio Judd disse que não tinha certeza absoluta. Meu Deus, o gato não quer mais nem subir a escada. É preciso que alguém o carregue. Por que ia atravessar a estrada? Mas no fundo tinha certeza de que era Church. E se Rachel telefonasse mais tarde, o que sem dúvida ia acontecer, como poderia contar a Ellie? Atordoado lembrou do que dissera a Rachel. Eu sei que qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, pode acontecer aos seres vivos. Como médico, eu sei disso. Quer ter de explicar um dia à sua filha o que aconteceu a Churchill se for atropelado na estrada? Mas, de fato, não acreditara que pudesse acontecer alguma coisa a Churchill, não é mesmo? Lembrou-se de um dos sujeitos com quem jogava pôquer, Wicker Sullivan. Certa vez, Wick lhe perguntara por que ele ficava excitado com a esposa e não se excitava com as mulheres nuas que via quase todo dia no consultório. Lois tentou explicar que as coisas não se passavam como as pessoas imaginam em suas fantasias. Uma mulher que ia a um consultório preocupada com uma mancha na pele ou querendo aprender a examinar o próprio seio em busca de caroços, não deixava cair subitamente um lençol mostrando o corpo como uma Vênus desnuda. Você via um seio, uma vulva, uma coxa. O resto continuava envolvido no lençol. Sempre havia uma enfermeira do lado, mais para proteger a reputação do médico do que para qualquer outra coisa. Vic não aceitou a explicação. Um seio é um seio, era a tese de Vic. E uma vagina era uma vagina. Ou você se excita sempre, ou nunca se excita. Tudo que Lois pôde responder foi que com o seio de uma esposa era diferente. Assim como supomos que toda a família da gente é diferente, ele pensou. Churchill não podia morrer porque estava dentro do círculo mágico da família. O que ele não fora capaz de fazer, Vic compreender, é que os médicos encaixavam as coisas em compartimentos, estanques, tão gratuita e cegamente quanto qualquer outra pessoa. Uma teta não era uma teta, a menos que fosse a teta da sua mulher. No consultório, uma teta era um caso clínico. Você pode fazer uma conferência num colóquio médico e falar até ficar rouco
sobre a incidência de leucemia em crianças, mas nem por um momento vai admitir que um de seus filhos possa apresentar algum problema no sangue. Meu garoto? O gato de minha filha? Doutor, você deve estar brincando. Não importa. Vamos pôr tudo em pratos limpos. Mas era difícil conservar o sangue frio quando se lembrava de como Ellie tinha ficado nervosa ante a perspectiva de Church um dia morrer. Merda de gato estúpido. Por que tínhamos de ter um gato tão estúpido? Foi capado justamente para não morrer na estrada? Church, ele chamou, mas ouviu apenas o barulho da caldeira estalando, consumindo dólares de energia. O sofá da sala de estar, onde o gato vinha se acostumando a passar a maior parte do seu tempo, estava vazio. Também não estava deitado sobre nenhum dos aquecedores. Lois sacudiu a vasilha de comida. A única coisa que sem dúvida faria Churchill vir correndo, mas dessa vez ele não veio. E Lois temia que nunca mais viesse. Vestiu o casaco, pôs o boné e caminhou para a porta. Então voltou, admitindo que o coração lhe dizia, abriu o armário embaixo da pia e se agachou. Encontrou 2 tipos de sacos de plástico, pequenos sacos brancos para cestas de papel e grandes sacos verdes para o lixo maior. Lois pegou um deles. Churchill vinha aumentando de peso desde que fora castrado. Pôs o saco num dos bolsos do lado do casaco. Não gostou de sentir o plástico frio, escorregadio nos dedos. Depois abriu a porta da frente e atravessou a estrada para a casa de Judd. Eram cerca de 5:30. O crepúsculo avançava. Tudo parecia adormecer. O resto de luz do sol era um estranho contorno alaranjado no horizonte, do outro lado do rio. O vento golpeava forte na rodovia 15, entorpecendo o rosto de Lois, dispersando a nuvem branca de sua respiração. Ele estremeceu, mas não por causa do frio. O que o fez tremer foi uma sensação de solidão, forte, consistente. Não parecia uma sensação abstrata. Era uma solidão bastante concreta, embora sem feições reconhecíveis. Não podia tocá-la nem ser mais profundamente tocado por ela, mas a experimentava de forma muito intensa. Viu Judd do outro lado da estrada, enrolado em seu casaco verde, grande e felpudo, o rosto na sombra da orla de peles do capuz. De pé sobre o gramado congelado, Judd lembrava uma escultura, mais uma coisa sem vida naquela paisagem crepuscular onde nenhum pássaro cantava. Judd se movera quando Lois começou a atravessar a estrada. Fez um aceno. Gritou alguma coisa que Lois não pôde entender devido ao contínuo gemido do vento. Mas este deu um passo atrás, percebendo que o barulho do vento se tornara subitamente mais intenso, mais agudo. Daí a um instante ouviu o guincho de uma buzina e um grande caminhão da Aurinco passou roncando perto dele. Suficientemente perto para agitar suas calças e as abas do casaco. Apostou que por um triz não atravessava bem na frente da coisa. Desta vez olhou para os 2 lados antes de cruzar a estrada. Viu apenas as luzes traseiras do caminhão-tanque desaparecendo naquele final de crepúsculo. Puxa, cheguei a pensar que o caminhão tinha pegado você, disse Judd. Tenha mais cuidado, Lois. Mesmo àquela distância, ainda não conseguia distinguir as feições de Judd. Teve a estranha sensação de que ele podia ser outra pessoa, qualquer outra pessoa. Onde é que está a Norma? Lois perguntou, não se atrevendo a olhar para a trouxa de pelos esparramada junto dos pés do velho. Foi para o dia de ação de graças na igreja, Judd respondeu. Vem para o jantar, eu acho, mas pode ter certeza de que não vai comer nada. Ultimamente ela só belisca. O vento deu uma rajada forte, atirando o capuz para trás, e Lois viu que era mesmo Judd. E afinal, quem mais poderia ser? Às vezes só me come uns sanduíches depois do almoço. Judd continuou. Por volta das 8, já deve estar aqui.
Pode acreditar, foi à igreja. Mas isso é só uma desculpa para ficar tagarelando com as comadres. Lois se ajoelhou para ver o gato. Deus queira que não seja Churchill, ele pediu com fervor, enquanto virava cuidadosamente o focinho com os dedos enluvados. Deus queira que seja algum outro gato, que Judd esteja errado. Mas, evidentemente, era Church. Não estava de modo algum mutilado ou desfigurado. Não fora atropelado por nenhum dos grandes caminhões-tanques ou jamantas que cruzavam a rodovia 15. E por falar nisso, o que aquele caminhão da Orinco estava fazendo na estrada, no dia de ação de graças? Ele se perguntou. Os olhos de Church estavam meio abertos, vidrados como mármore esverdeado. Um pequeno filete de sangue escorrera-lhe da boca, que também estava aberta. Não era muito sangue, mas fora suficiente para manchar o peito branco. É o seu, Lois? É o meu, ele concordou suspirando. Pela primeira vez tomava consciência de que amava a Church. Talvez não com o mesmo fervor de Ellie, mas a seu próprio modo. Nas semanas que seguiram a castração, Church tinha se modificado, ficara gordo, indolente, caíra num perambular rotineiro entre a cama de Ellie, o sofá e a vasilha de comida. Raramente saía de casa. Agora, morto, olhava para Lois como o velho Church, a boca pequena, sanguentada, cheia dos seus dentes de felino afiados como agulha, parecia congelada num rosnado de ataque. Os olhos sem vida, mesmo assim, pareciam furiosos. Era como se depois da curta e estúpida fase de uma existência como eunuco, Church redescobrisse sua verdadeira natureza no momento da morte. Sim, é o Church, disse Lois. Mas como é que eu vou contar para ele? E foi então que teve uma ideia. Enterraria Church no cemitério de bichos, mas sem lápide, sem nenhuma daquelas bobagens. Daquela noite, ao telefone, não contaria nada. Amanhã mencionava, por acaso, que não sabiam onde andava o Church. No dia seguinte, podia sugerir que talvez Church tivesse ido embora. Às vezes os gatos fazem isso. Ellie ficaria transtornada, é claro, mas não haveria aquele caráter de coisa derradeira, definitiva. Não haverá reprise da perturbadora recusa de Rachel em se defrontar com a ideia da morte. O impacto iria se extinguindo. Uma atitude covarde, parte de sua mente acusou. Sim, não há dúvida, mas quem precisa de problemas? Ela gostava muito desse gato, não é, Judd? Não, não é? Judd perguntou. Muito, Lois respondeu com ar distraído. Virou de novo a cabeça de Church. O gato começara a enrijecer, mas a cabeça ainda se movia com excessiva facilidade. Pescoço quebrado, é claro. Achou que podia reconstituir o que tinha acontecido. Church estava atravessando a estrada, só Deus sabe por quê. Foi atingido por um carro ou caminhão. Foi atirado de pescoço quebrado na frente da casa de Judd Crandall. Ou talvez o pescoço tenha quebrado quando Church bateu na neve que congelara no solo. Pouco importava. De um modo ou de outro, o fato permanecia inalterável. Church estava morto. Ergueu os olhos para Judd, pronto a dizer-lhe a que conclusões chegara, mas Judd parecia distante, contemplando o contorno de luz alaranjada que ia escurecendo no horizonte. O capuz escorregara de novo, descobrindo metade da sua cabeça. O rosto parecia pensativo e severo, áspero mesmo. Lois tirou do bolso o saco verde de lixo, abriu-o, segurou-o com força para que o vento não o levasse. O ruidoso crepitar do plástico tirou Judd do devaneio. Sim, acho que ela gosta muito dele, disse o velho. O uso do presente pareceu ligeiramente insólito. Na realidade, todo aquele cenário, a luz crepuscular, o frio, o vento, pareciam insólitos, macabros aos olhos de Lois. Aqui está Ratcliffe, nos pântanos desolados, Lois pensou, fazendo uma careta diante do frio.
pronto para enfiar o gato da família no saco do demônio. Arre! Pegou a cauda de Church, abriu o saco, levantou o animal. Sua expressão foi de tristeza e desgosto ao som de rasgar que fez o corpo do gato. Rip! Desgrudando do solo congelado. Church parecia inacreditavelmente pesado, como se a morte o tivesse envolvido como um peso físico. Cristo, ele parece um balde de areia. Judd ajudava a manter o saco aberto. Lois deixou o animal cair dentro dele, satisfeito por se livrar daquele peso estranho e desagradável. O que você vai fazer agora? Judd perguntou. Acho que eu vou levá-lo para a garagem, disse Lois. De manhã eu enterro. No cemitério de bichos? Lois balançou os ombros. Acho que sim. Vai dizer a Ellie? Eu ainda vou pensar. Judd ficou um momento em silêncio e pareceu tomar uma decisão. Me espera um minuto ou dois, Lois. Judd afastou-se. Talvez nem lhe passasse pela cabeça que Lois podia não querer esperar um minuto sequer no frio cortante da noite. Caminhava com aquele passo firme e aquela agilidade tão estranhos num homem da sua idade. E Lois não encontrou palavras para fazer qualquer objeção. Também não estava com muita pressa. Viu Judd entrar em casa e não se sentiu tão mal por continuar ali fora. Ergueu o rosto contra o vento depois que a porta de madeira estalou e fechou. O saco de lixo com o corpo de Church vibrava entre seus pés. Não se sentiu tão mal. Sim, estava até alegre. Pela primeira vez, desde que se mudara para o Maine, sentia que aquele era o seu lugar, que aquela era a sua casa. De pé na margem da estrada, sozinho, nos primeiros minutos da noite, cercado pelo início do inverno, sentiu-se singularmente revigorado, estranhamente contente. Contente como nunca estivera, ou pelo menos não podia lembrar que estivera, desde a infância. Alguma coisa está acontecendo aqui, rapaz. Alguma coisa fantástica, eu acho. Inclinou a cabeça para trás e contemplou frias estrelas de inverno num céu cada vez mais escuro. Não soube quanto tempo ficou assim, mas não deve ter sido um tempo longo em termos de minutos e segundos. Uma luz piscou na varanda de Judd, oscilou, aproximou-se da porta e desceu as escadas. Era o velho segurando uma grande lanterna de 4 pilhas. Na outra mão trazia algo que, à primeira vista, parecia um grande objeto em forma de X, mas logo a seguir, Lois viu que era uma picareta e uma pá. Deu a pá a Lois, que a segurou com uma das mãos. Judd, que diabo você está pretendendo fazer? Não podemos enterrá-lo. Hoje à noite. Sim, podemos. E vamos enterrá-lo. O rosto de Judd estava no escuro, atrás do círculo de luz da lanterna. Judd, está escuro. É tarde. Faz frio. Vamos lá, disse Judd. Vamos fazer logo o que tem de ser feito. Lois balançou a cabeça e ainda tentou argumentar, mas as palavras razoáveis e sensatas, pareciam difíceis. Pareceram perder todo o significado sob o uivo baixo do vento e aquela escuridão salpicada de estrelas. Por que não esperar até amanhã, quando poderemos enxergar melhor? Ela gosta do gato? Gosta, mas... O tom de Judd era suave, de certa forma parecia racional. E você gosta dela? É claro que eu gosto dela, ela é minha... Então vamos. Lois foi. Naquela noite, 2, talvez 3 vezes, a caminho do cemitério de bichos, Lois tentou puxar conversa, mas Judd não respondeu. Lois desistiu. A sensação de contentamento, bastante estranha naquelas circunstâncias, mas que surgia como um fato puro e simples, persistia. Parecia vir de todos os lados. A dor contínua nos músculos, pelo peso de Churchill numa das mãos e a pá na outra, não a eliminava. O vento terrivelmente frio, entorpecendo as partes expostas do corpo, não a eliminava. O vento serpenteava entre as árvores,
mas depois que entraram nos bosques, a nevada cessou. A luz oscilante da lanterna de Judd também participava de seu contentamento. Sentia a presença difusa, evidente, magnética, de algum segredo, algum terrível segredo. As sombras se abriram e havia uma sensação de amplitude. A neve não tinha um brilho pálido. Vamos dar uma parada aqui, disse Judd, e Lois pousou o saco no chão. Com o braço, limpou o suor da testa. Dar uma parada ali? Mas eles estavam lá. Lois podia ver os marcadores de túmulos entre o deslizante, instável momento da lanterna de Judd, quando ele se sentou sobre a neve fina e mergulhou o rosto entre os braços. Judd, você está bem? Ótimo, só preciso tomar um pouco de ar. Lois sentou a seu lado, respirou profundamente, meia dúzia de vezes. Sabe de uma coisa, Judd? Disse ele. Acho que há 6 anos não me sinto tão bem como agora. Sei que é absurdo dizer isso quando se está enterrando o gato da filha, mas é a verdade nua e crua. Estou me sentindo muito bem. Judd respirou profundamente, 1 ou 2 vezes. Eu sei, disse ele. Isso acontece de vez em quando. No fundo, você não escolhe o momento de se sentir bem, como também não escolhe o momento de se sentir mal. O lugar tem alguma coisa a ver com isso, é claro, mesmo que você não acredite. A heroína faz o viciado sentir-se bem quando está circulando nos braços dele, mas enquanto isso, ela o está envenenando. Envenenando o corpo, envenenando o modo de pensar. Esse lugar pode ser assim, Lois. Nunca se esqueça disso. Deus me ajude para que eu esteja agindo certo. Acho que eu estou, mas não tenho tanta certeza. Às vezes minha cabeça fica confusa. É a esclerose chegando. Deve ser. Não entendi muito bem o que você falou, Judd. Esse lugar tem poder. Não tanto aqui, mas no ponto onde vamos. Judd, vamos, disse Judd se levantando. O feixe de luz da lanterna iluminou as árvores caídas. Judd começou a andar na direção delas. De repente, Lois lembrou-se do seu episódio de sonambulismo. O que Pescoe dissera no meio do sonho? Não ultrapasse esse limite, doutor, por mais que tenha vontade. A barreira não foi feita para ser violada. Mas naquele momento, naquela noite, o sonho, a advertência, seja lá o que tenha sido aquilo, parecia a anos de distância. Lois se sentira muito bem, extremamente alegre, confiante, disposto a enfrentar qualquer coisa, fascinado com a experiência. Ocorreu-lhe que o que estava acontecendo ali também se parecia muito a um sonho. Então Judd se virou, o capuz parecendo cercar um vazio. Por um momento, Lois julgou que era o próprio Pescoe que estava diante dele, que a luz da lanterna se voltara para trás para focalizar apenas uma caveira sorridente, capaz de falar, apenas um crânio emoldurado com a pele do casaco de Judd. O medo envolveu como um jato de água fria. Judd, alertou ele, não podemos subir ali. Vamos quebrar uma perna, ficar congelados tentando voltar para casa. Vem atrás de mim, ordenou o velho. Vem atrás de mim, não olha para baixo. Não hesite, não olhe para baixo. Eu conheço o caminho, mas temos de atravessá-lo com passo firme e depressa. Lois começou a pensar que talvez fosse um sonho, que simplesmente ainda não despertara da sesta depois do almoço. Se eu estivesse acordado, ele pensou, só treparia neste monte de árvores se estivesse de porre ou quisesse quebrar a cara.
No entanto, estou disposto a fazer isso. Acho que eu estou mesmo disposto, portanto, devo estar sonhando, certo? Judd virou ligeiramente para a esquerda, na direção do centro do monte de árvores. A luz da lanterna fixou todo o seu brilho no confuso amontoado de ossos, galhos caídos, velhos troncos. O círculo de luz ficava menor e mais intenso à medida que Judd se aproximava. Sem a mais leve pausa, sem ao menos um breve correr de olhos para assegurar-se de que estava no ponto exato, ele começou a subir. Não se arrastava, nem mesmo subia curvado, como se costuma subir uma encosta montanhosa ou uma duna. Era como se galgasse um lance de degraus. Parecia saber exatamente onde cada passo ia dar. Lois seguiu da mesma maneira. Não olhou para baixo, nem verificou onde pisava. Foi envolvido por uma estranha, mas absoluta certeza de que as árvores caídas não poderiam machucá-lo, a não ser que as deixasse fazer isso. Era uma atitude extremamente imbecil, é claro, como a estúpida confiança de um homem que acredita poder dirigir embriagado porque tem uma medalha de São Cristóvão no pescoço. Mas funcionou. Nenhum velho tronco cedeu, dando um estouro de tiro de revólver. Nenhum pé resvalou para um buraco cheio de lascas esbranquiçadas pelo tempo, capazes de cortar a pele, rasgar, mutilar. Seus sapatos, mocassins de lona, de modo algum recomendados para aquele tipo de escada, não escorregaram no limbo que cobrira muitos dos troncos caídos. Não tropeçou nem para frente nem para trás. O vento assobiava de modo selvagem por entre os pinheiros em volta. Por um momento viu Judd de pé no topo do amontoado de troncos. Judd começou a descer pelo outro lado, os joelhos sumindo, depois as pernas, a cintura, o tronco. A luz da lanterna saltava ao acaso entre os galhos das árvores, fustigados pelo vento no outro lado da barreira. Sim, era isso mesmo. Por que fingir que não? Uma barreira. Lois também alcançou o topo e parou um instante. O pé direito plantado numa velha árvore, inclinada num ângulo de 35 graus. O pé esquerdo pisando alguma coisa ainda mais vergada, talvez um emaranhado de velhos ramos de pinheiro. Não olhou para baixo. Passou para a mão esquerda o pesado saco de lixo com o corpo de Churchill, trocando com a pá. Levantou o rosto contra o vento, sentiu correr impetuoso, numa torrente sem fim, fazendo seu cabelo esvoaçar. Era um vento tão frio, tão regular, tão constante. Tornou a andar e num passo despreocupado, quase como se passeasse, começou a descer. Uma ponta de galho, talvez do tamanho do pulso de um homem forte, deu um estalo alto, mas Lois não se preocupou. O pé começou a escorregar, mas foi detido por um galho maior, uns 10 centímetros abaixo. Lois praticamente não se abalou. Achou que agora podia entender como os comandantes de pelotão da Primeira Guerra Mundial conseguiam caminhar pela beira das trincheiras, assobiando Tipperary, as balas unindo em volta deles. Era absurdo, mas o próprio absurdo tornava a coisa tremendamente divertida. Descia, a cabeça erguida, os olhos postos no brilhante círculo de luz da lanterna de Judd. Ele estava de pé lá embaixo, à sua espera. Pouco depois atingiu o solo. A sensação de alegria inflamou como um punhado de querosene jogado em madeira em brasa. Conseguimos! Gritou. Pousou a pá e abraçou o ombro de Judd. Era como ter escalado uma macieira até o galho mais alto, oscilando no vento como um mastro de navio. Há mais de 20 anos não se sentia tão jovem, tão radicalmente cheio de vida. Judd, nós conseguimos. Você achou que não íamos conseguir? Judd perguntou. Lois abriu a boca para dizer alguma coisa. Se achei que não ia conseguir? Tivemos uma sorte tremenda.
em não nos matarmos, mas tornou a fechá-la. Realmente, a partir do momento em que Judd se aproximara dos troncos, não tivera qualquer dúvida do que iam conseguir. E a ideia de ter de atravessá-los de novo, na volta, não lhe causava qualquer apreensão. Achei que não, respondeu. Vamos, ainda temos de andar um bom pedaço, quase 5 quilômetros. Puseram-se a caminho. A trilha, de fato, continuava do outro lado. Em certos pontos, parecia até muito ampla, embora o facho oscilante da lanterna revelasse pouca coisa. Era uma estranha sensação de amplidão, uma impressão de que as árvores recuavam. Uma ou duas vezes, Lois ergueu a cabeça e viu as estrelas passando, através de uma densa e escura fronteira de árvores. Numa curva, alguma coisa cruzou a trilha diante deles e a lanterna captou um reflexo de olhos esverdeados, mas logo os olhos sumiram na escuridão. Às vezes a trilha se estreitava de tal forma que Lois sentia pontas duras de arbustos arranhando, como unhas, as mangas do casaco. Trocava de mão com mais frequência o saco e a pá, mas a dor nos braços era agora constante. Deixou-se envolver pelo ritmo da caminhada. Deixou-se quase hipnotizar por ele. Havia poder ali, sim, ele sentia no ar. Lembrou-se de algo que aconteceu quando estava no último ano da escola secundária. Ele e a namorada e outro casal tinham ido acampar e acabaram dando com o nariz numa estrada poeirenta, sem saída, perto de uma usina elétrica. Pouco depois de chegarem lá, a garota de Lois disse que queria voltar para casa, ou pelo menos ir para outro lugar, porque todos os seus dentes, pelo menos todos os obturados, que eram a maioria, estavam doendo. O próprio Lois não desgostou da ideia de sair de lá. O ar em torno da usina o deixara nervoso, ansioso. Ali nos bosques, a sensação era parecida, mas era mais forte. E, no entanto, de modo algum desagradável. Judd havia parado no sopé de uma encosta íngreme. Lois colidiu com ele. Judd se virou. Estamos quase chegando, disse com voz calma. Esse trecho final é como a passagem dos troncos. Você precisa andar com passo firme e sem se afobar. Venha atrás de mim e não olhe para baixo. Percebeu que estávamos descendo? Sim, isto é o início do que os Micmacs costumavam chamar Pequeno Pântano de Deus. Os negociantes de peles que o atravessaram chamaram-no de Charco do Homem Morto, e a maioria dos que passaram uma vez por ele nunca mais quis voltar. Tem areia movediça? Ah, se tem. Muita areia movediça. Torrentes que borbulham devido a um grande depósito de areia de quartzo que existe lá em cima e vem escorrendo. Pelo menos eu sempre chamei de areia de quartzo, mas deve haver um nome mais apropriado. Judd o encarou e por um instante Lois acreditou ter visto alguma coisa brilhante, não de todo agradável, nos olhos do velho. Então Judd moveu o facho da lanterna e o olhar sumiu. Há muita coisa engraçada nesse caminho, Lois. O ar é mais pesado, mais carregado de eletricidade ou alguma coisa. Lois estremeceu. O que houve? Nada, disse Lois, pensando naquela noite na estrada sem saída. Você pode ver o fogo de Santelmo, aquilo que os marinheiros chamam de fogo-fato. Tem formas engraçadas, mas não é nada. Se vir alguma dessas formas e elas o incomodarem, é só virar o rosto para o outro lado. Você também pode ouvir sons parecidos com vozes, mas são apenas as gralhas ao sul, lá para os lados de Prospect. O som chega até aqui. É engraçado. Gralhas? Lois exclamou incrédulo. Dessa época do ano? Ah, sim, Judd confirmou. Sua voz parecia terrivelmente branda, totalmente pastosa.
Por um momento, Lois teve uma vontade desesperada de ver outra vez o rosto do velho. Aquele olhar. Judd, para onde estamos indo? Que diabo estamos fazendo aqui no final do mundo? Vai saber quando chegarmos lá. Judd respondeu e se virou para a trilha. Cuidado com o mato. Recomeçaram a andar, passando de um patamar a outro da encosta. Lois não se perturbava com as dificuldades do caminho. Os pés pareciam encontrar automaticamente os pontos mais seguros. Só escorregou uma vez quando o sapato esquerdo quebrou uma fina placa de gelo e mergulhou numa água fria, um tanto pegajosa. Ele o puxou depressa e continuou avançando, seguindo o balanço da lanterna de Judd. Aquela luz flutuando no meio dos bosques trouxe-lhe à memória as histórias de piratas que gostava de ler quando era menino. Homens maus na calada da noite, enterrando num bosque grandes dobrões de ouro da Espanha. E um deles, é claro, caía no buraco sobre a arca do tesouro. Uma bala no coração, pois os piratas acreditavam, pelo menos era isso que os autores daquela história fantástica atestavam, que o espírito do camarada morto permaneceria ali tomando conta do botim. O problema é que não viemos enterrar nenhum tesouro, só o gato castrado da minha filha. Sentiu um riso selvagem crescendo dentro dele, mas o sufocou. Não estava ouvindo nenhum som parecido com vozes, nem via qualquer fogo de Santelmo. Em compensação, após transpor uma meia dúzia de barrancos, olhou para baixo e viu que seus pés, joelhos e a parte mais baixa das coxas tinham desaparecido no meio de uma névoa rasteira, muito compacta, muito branca, absolutamente opaca. Era como caminhar através da mais leve torrente de neve do mundo. Agora o ar parecia ter uma espécie de luminosidade. Ele podia jurar que estava mais quente. Viu Judd à sua frente, andando com passo firme, a ponta rombuda da picareta enganchada no ombro. A picareta acentuava a ilusão de um homem que queria enterrar algum tesouro. A absurda sensação de contentamento persistia. De repente ocorreu a Lois que talvez a mulher estivesse tentando se comunicar com ele. Se quando voltasse para casa ouvisse o telefone tocar sem parar, fazendo seu ruído prosaico, racional, se quase colidiu outra vez com Judd. O velho parara no meio da trilha. A cabeça estava empinada, a boca repuxada, tensa. Judd? O que? Shhh! Lois se calou, olhando em volta um tanto inquieto. Ali a névoa rasteira era mais rala, mas ainda não conseguia ver os sapatos. Então ouviu um ruído de mato estalando e galhos quebrando. Alguma coisa estava se movendo. Alguma coisa grande. Abriu a boca para perguntar a Judd se não seria um alce. O urso foi a ideia que realmente lhe passou pela cabeça. Mas a fechou de novo. O som chega até aqui, Judd dissera. Também esticou a cabeça numa imitação inconsciente de Judd, prestou atenção. Em princípio o som pareceu distante, depois muito perto. Tornou a se afastar e a se aproximar assustadoramente. Lois sentiu que o suor da testa tinha começado a escorrer por todo o rosto. Trocou de mão o saco infernal com o corpo de Church. As palmas das mãos estavam úmidas e o plástico verde parecia engordurado, quase lhe escorregando. Agora a coisa lá no escuro parecia tão próxima que Lois esperou vê-la a qualquer momento, talvez se erguendo em duas pernas, empapando o brilho das estrelas com um corpo monstruoso, enorme, peludo. O urso já não era bem o que lhe passava pela cabeça. Ele nem sabia mais o que lhe passava pela cabeça. Então a coisa se afastou de novo e desapareceu. Lois abriu outra vez a boca, as palavras, o que é isso? Na ponta da língua, e foi naquele momento que um riso estridente, louco, começou a brotar da escuridão, indo e vindo em ciclos histéricos. Era um riso alto, penetrante, arrepiante. Pareceu a Lois que cada articulação de seu corpo se congelara
e que, de alguma forma, seu peso aumentava de tal forma que, se tentasse se mexer, mergulharia para sempre no solo pantanoso. A risada crescia, dividida agora num gorgolejar seco, um ruído de pedra quebrando, se abrindo em muitas ranhuras e se estilhaçando. O riso atingiu a intensidade de um grito, depois submergiu num cacarejo gutural que pareceu se transformar em soluços antes de desaparecer por completo. Em algum lugar ouviu um gotejar de água. Em seguida, como um rio incessante no fundo de estrelas, o gemido monótono da ventania continuou sendo o único som que rompia o silêncio do pequeno pântano de Deus. Lois começou a tremer de cima a baixo. Sua pele, particularmente a do ventre, começou a rastejar. Sim, rastejar era a palavra exata. A pele realmente parecia estar se deslocando sobre o corpo. Na boca, uma secura total, como se a saliva tivesse sido sugada até a última gota. E, apesar de tudo, a sensação de alegria persistia, um ataque de demência que não cessava. Que foi isso, pelo amor de Deus? Murmurou com voz rouca para Judd. Judd se virou para olhá-lo e, na escuridão, parecia ter 120 anos. Não havia mais traço daquele brilho estranho que dançara em seus olhos. O rosto se contorcera e o olhar revelava um assombroso terror. No entanto, quando respondeu, a voz já se mostrava bastante firme. Apenas as gralhas, disse ele. Vamos, Lois. Estamos quase chegando. Continuaram andando. O mato parecia se adensar, embora de vez em quando Lois tivesse a sensação de estar num campo aberto. A luminosidade que há pouco parecia envolver a atmosfera tinha se dissipado. Agora só conseguia divisar as costas de Judd, 1 metro à sua frente. Sob os pés sentia uma relva rasteira, mas congelada pela neve, quebrando como vidro a cada passo. Então Lois teve certeza que estavam de novo cercados pelas árvores. Podia sentir o aroma dos pinheiros, sentir as lascas de pinho no chão. Aqui e ali um ramo ou um galho arranhavam-lhe o casaco. Perdera toda a noção de tempo ou direção, mas antes que andasse muito mais, Judd parou outra vez. Há degraus aqui, disse Judd, talhados na rocha. 42 ou 44, eu não me lembro. Venha sempre atrás de mim. Agora só precisamos chegar ao topo. Judd começou a subir e Lois atrás. Os degraus de pedra eram bem largos, mas a sensação de altitude ia se tornando desagradável. Vez por outra, os sapatos de Lois faziam rolar um punhado de pedras e fragmentos de rocha. 12, 13, 14. O vento estava mais forte, mais frio. O rosto ficava dormente. Será que já estamos acima das árvores? Ele se perguntava. Levantava a cabeça e via 1 bilhão de estrelas, luzes frias na noite de inverno. Nunca em sua vida as estrelas o tinham feito se sentir tão pequeno, infinitesimal, insignificante. Fez a si mesmo a velha pergunta: será que existe alguma coisa inteligente lá em cima? Mas em vez de admiração, o pensamento trouxe uma medonha sensação de frio. Como se tivesse perguntado como era ter um punhado de batatas se mexendo na boca. 26, 27, 28. Mas quem talhou esses degraus? Os índios? Os Micmacs? Tinham ferramentas para isso? Tenho de perguntar a Judd. Depois de pensar em índios que tinham ferramentas, seu pensamento deslocou-se para os animais que têm pelos. Isso o fez lembrar da coisa que estivera perto deles no bosque. Um pé tropeçou e, para manter o equilíbrio, ele apoiou uma das mãos na parede de rocha à esquerda. A parede parecia velha, cheia de fendas, lascada, muito áspera.
áspera como um casco meio apodrecido, pensou. Tudo bem com você? Judd murmurou. Tudo bem, respondeu, embora estivesse quase sem fôlego e os músculos latejassem por causa do peso de Church no saco. 42, 43, 44, 45, disse Judd. Eu tinha esquecido. A última vez que vim aqui foi há 12 anos. Depois não vi mais razão para voltar. Não é assim tão fácil andar tudo isso. Agarrou Lois pelo braço e ajudou-o a subir o último degrau. Pronto, chegamos, disse Judd. Lois olhou em volta, podia enxergar razoavelmente bem. A luz das estrelas era fraca, mas suficiente. Achavam-se num patamar rochoso, um platô íngreme que se erguia como língua escura no meio do bosque. Num dos lados podia ver as copas dos pinheirais que tinham atravessado para chegar aos degraus. Ao que tudo indicava, encontravam-se no topo de uma estranha mesa pedregosa, plana, uma anomalia geológica que parecia muito mais natural no Arizona ou no Novo México. Como o terreno coberto de relva no alto da mesa, ou colina, montanha esquisita, fosse lá o que fosse, não possuía árvores, o sol derretera a neve. O vento intensamente fazia vergar algumas moitas secas. O vento soprava frio no rosto de Lois quando ele percebeu que se tratava efetivamente de parte de uma colina, não de uma mesa isolada. À sua frente, o solo se erguia de novo para um trecho coberto de árvores. Mas a planura do patamar era tão evidente, tão singular no contexto das colinas da Nova Inglaterra, baixas e já bem consumidas pela erosão, que índios que tinham boas ferramentas, sua mente se manifestou. Vamos, disse Judd, e os dois caminharam mais 25 metros na direção das árvores. O vento era forte, mas o ar muito puro. Lois divisou algumas formas nas sombras lançadas pelos pinheiros. Os mais velhos, os mais altos pinheiros que já vira. Aquele lugar alto e solitário lhe transmitia uma ideia de desolação, mas uma desolação que vibrava. As formas escuras eram montes de pedras. Os Micmacs drenaram o pântano aqui no topo da colina, disse Judd. Ninguém sabe como, assim como ninguém sabe explicar de que maneira os maias construíram suas pirâmides. Os próprios Micmacs esqueceram, assim como os maias. Por quê? Por que fizeram isso? Era onde enterravam seus mortos, disse Judd. Trouxe você aqui para que possa enterrar o gato de Ellie. Os Micmacs não discriminavam, você sabe. Enterravam os bichos ao lado dos donos. Lois pensou nos egípcios, que foram ainda mais longe. Abatiam os bichos de estimação dos reis mortos para que as almas dos animais pudessem acompanhar as almas dos senhores em qualquer vida que pudesse haver no além. Lembrou de ter lido sobre a carnificina de mais de 10.000 animais domésticos depois da morte de uma filha de Faraó. Nesse total estavam incluídos 600 porcos e 2.000 pavões. Os porcos, antes de terem as gargantas cortadas, foram perfumados com atar de rosas, o perfume favorito da moça falecida. E eles também construíram pirâmides maias, segundo alguns, para a navegação e a cronografia, como Stonehenge. Mas sabemos muito bem que as pirâmides egípcias eram e são grandes monumentos fúnebres, as maiores lápides do mundo. Aqui jaz Ramsés II. Ele era obediente. Lois pensou e deu vazão a uma gargalhada frenética, indefesa. Judd virou para ele, mas não parecia espantado. Agora, enterra o animal, disse. Vou dar umas pitadas no meu cigarro.
Gostaria muito de ajudá-lo, mas tem de fazer isso sozinho. Cada um enterra o que é seu. Era desse jeito que se faziam as coisas. Judd, o que significa tudo isso? Por que me trouxe aqui? Porque você salvou a vida de Norma. Judd respondeu. Embora parecesse sincero, sem dúvida ele próprio acreditava que estava sendo sincero. Lois teve uma sensação súbita, muito forte, de que o velho estava mentindo. Ou que, pelo menos, estava se deixando enganar e passando o engano para Lois. Recordou-se da expressão que vira, ou pensou ter visto, no olhar de Judd. Mas lá em cima, nada disso parecia ter grande importância. O vento era mais importante rodopiando livremente naquela torrente contínua, tirando-lhe o cabelo das orelhas e de cima da testa. Judd sentou-se, encostou-se numa das árvores, fez concha com as mãos em torno de um fósforo e acendeu um Chesterfield. Quer descansar um pouco antes de começar? Não, eu estou bem, Lois respondeu. Podia ter continuado a fazer perguntas a Judd, mas achou que realmente não estava interessado. Tudo aquilo parecia absurdo, mas ao mesmo tempo também parecia sensato. Era melhor deixar as coisas naquele pé, pelo menos por enquanto. Na realidade, só havia uma coisa que precisava saber. Será mesmo que eu vou conseguir cavar a sepultura de Churchill? A camada de terra parece muito fina e logo abaixo só deve haver rocha. Lois esticou o pescoço para a escadaria, onde as pedras se soltavam na beira dos degraus. Judd inclinou lentamente a cabeça. Vai conseguir, disse. O solo é fino, sem dúvida, mas o chão suficientemente fundo para que uma árvore cresça sobre ele também, suficientemente fundo para que se possa enterrar alguma coisa. E muita gente tem sido enterrada aqui, Lois. Pode ser que não seja muito fácil cavá-lo, mas... E não era fácil. Mesmo a camada superficial de terra era dura, pedregosa. Rapidamente, Lois percebeu que precisaria usar a picareta para conseguir abrir um buraco bastante profundo para sepultar Churchill. Resolveu, então, alternar as ferramentas. Primeiro usando a picareta para soltar a terra dura e livrá-la das pedras. Depois a pá para remover o que fora cavado. Duas mãos começaram a ficar esfoladas. Suas mãos começaram a ficar esfoladas. O calor do corpo aumentava. Sentia uma forte e irresistível necessidade de fazer um bom trabalho. Começou a cantarolar a meia voz, algo que às vezes fazia-o suturar uma ferida. De vez em quando a picareta batia numa rocha com força suficiente para soltar fagulhas. O impacto subia pelo cabo de madeira, vibrava em suas mãos. Podia sentir as bolhas se formando nas palmas, mas não se importou, embora, como a maioria dos médicos, fosse muito cuidadoso com as mãos. Acima e em torno dele, o vento zumbia sem parar, como se assobiasse uma melodia monótona. Em contraponto, Lois ouvia o suave rolar e cair do cascalho na beira dos degraus. Olhou para trás, viu Judd abaixando-se para pegar as pedras maiores que ele removia da terra. Parecia querer fazer um monte com elas. Um bom monumento para Churchill, disse ao ver que Lois o fitava. Ah! Lois exclamou e voltou ao trabalho. Cavou uma sepultura de cerca de 60 centímetros de largura por 1 metro de comprimento. Um baita de um túmulo para um gatinho de nada, pensou. Quando estava atingindo mais de 70 centímetros de profundidade e a picareta começava a tirar, quase, a cada golpe, fagulhas de pedras, largou a picareta e a pá e perguntou a Judd se já não estava bom. Para mim está bom, disse. De qualquer modo, que importa? É o que você acha. Será que pode me contar agora o que é este lugar? Judd sorriu ligeiramente. Os Micmacs acreditavam
que essa colina fosse um lugar mágico, disse ele. Achava que toda a floresta, até os limites do pântano, era mágica. Construíram esse local e aqui enterravam seus mortos, longe de tudo e de todos. Outras tribos o evitavam. Os Penobscots diziam que os bosques estavam cheios de fantasmas. Mais tarde, os negociantes de pele diriam que praticamente a mesma coisa. Acho que alguns viram o fogo-fato no pequeno pântano de Deus e acharam que estavam vendo fantasmas. Judd sorriu e Lewis pensou: isso não é absolutamente o que você pensa. A partir de certa época, Judd continuou, nem mesmo os próprios Micmacs queriam voltar aqui. Um deles alegou ter visto um vendigo e achava que esse solo tinha se tornado uma coisa má. Seus feiticeiros fizeram uma grande conferência para discutir o assunto. Ou pelo menos foi o que me contaram quando eu era rapaz. É verdade que ouvi a história da boca de um velho beberrão. Stan Bee. O Bee era de Bouchard. E o que o Stan Bee não sabia, inventava. Lois sabia que na crença dos índios, o vendigo era um espírito do norte do país. Você acha que o solo se tornou uma coisa má? Perguntou. Judd sorriu, ou pelo menos seus lábios se curvaram. Acho que é um lugar perigoso, disse num tom suave. Mas não para gatos, cachorros ou hamster. Enterra logo o animal, Lois. Lois pôs o saco de plástico dentro do buraco e lentamente começou a jogar de novo a terra sobre ele. Agora sentia frio, estava cansado. O som da terra batendo no plástico o deprimia. Embora não lamentasse ter ido até lá, a sensação de contentamento estava se dissipando e ele começava a ansiar pelo fim da aventura. Mas ainda havia uma longa caminhada de volta. O ruído da terra caindo no plástico foi sendo abafado, depois cessou. Havia somente o vum de terra sobre terra. Lois derramou a última porção com a pá se erguendo no ar. A terra nunca é suficiente, pensou, recordando-se do que o seu tio, agente funerário, dissera-lhe há muitos anos. Nunca é suficiente para tornar a encher o buraco. Ele se virou para Judd. Coloque aí seu monumento, disse o velho. Olhe, Judd, estou muito cansado e... É o gato de Ellie, disse Judd, e a voz, embora gentil, tinha um tom implacável. Ela gostaria que você fizesse serviço direito. Lois suspirou. Acho que sim. Demorou mais 10 minutos para empilhar as pedras que Judd lhe passava, uma por uma. Quando tudo estava concluído, havia um pequeno monte de pedras, de forma cônica, sobre a cova de Churchill. Embora estivesse exausto, Lois sentiu um certo prazer ao contemplar sua obra. Erguendo-se à luz das estrelas, não deixava de parecer solene. Estava certo de que ele jamais veria o túmulo. A simples ideia de conduzir a filha por aquela trilha, no meio de um pântano, onde havia areias movediças, faria Rachel ficar de cabelos brancos. Mas ele o tinha visto, estava bem feito. Lois ficou em pé e sacudiu os joelhos da calça. Agora via mais claramente ao redor. Em vários pontos distinguiu com nitidez outros montes funerários com as pedras soltas, mas Judd se encarregara de fazê-lo construir o monumento fúnebre de Church apenas com as pedras tiradas da própria sepultura que ele escavara. As pedras nos outros túmulos estão desabando, disse Judd. Pois é, Judd respondeu. Eu disse a você, o lugar é muito antigo. Cumprimos nossa obrigação? Sim. Judd deu um tapinha no ombro de Lois. Você trabalhou muito bem, Lois. Sabia que ia fazer tudo direito. Vamos voltar. Judd, Lois começou, mas Judd apanhava a picareta e se punha em marcha para a escadaria.
Lois pegou a pá, correu alguns metros para alcançar o velho, mas logo regulou o passo, tentando poupar o fôlego para a longa caminhada. Ainda olhou para trás, mas o momento que marcava o túmulo de Winston Churchill, o gato de sua filha, já mergulhara nas sombras. Não podia mais distingui-lo. Foi só fazer o filme andar para trás. Lois pensou bastante cansado quando mais tarde saíram dos bosques e entraram no campo que levava à sua casa. Não sabia em quanto tempo tinham feito a viagem de volta. Tirara o relógio quando se deitara depois do almoço e o deixara no parapeito da janela, junto à cama. Sabia apenas que estava morrendo de cansaço, estourado, esgotado. A última vez que se sentira tão exausto fora no primeiro dia de trabalho, com uma turma de coleta de lixo nas férias de sua escola secundária em Chicago há 16 ou 17 anos. O caminho de volta fora o mesmo de ida, mas não conseguia recordar muita coisa da jornada. Lembrava de ter tropeçado nos troncos caídos. Cambaleou para a frente e pensou fantasticamente em Peter Pan. Ah, meu Deus, perdi meus bons pensamentos e lá vou eu. Então a mão de Judd o amparou, firme, segura. E alguns momentos depois eles se arrastavam pelo derradeiro lugar de repouso do gato. Smuck, de Trixie, de Marta, nossa coelha de estimação. Por fim entrou no caminho que uma vez atravessara, não apenas com Judd, mas com toda a família. Achava que ao menos superficialmente pensara no sonho com Victor Pascoe, o sonho terrível que acompanhara seu episódio de sonambulismo, mas não viu qualquer ligação entre aquela caminhada noturna e Pascoe. Achava que toda a aventura do enterro de Churchill fora perigosa, não num sentido melodramaticamente, tipo Wilkie Collins, mas de um modo muito real, que tivesse enchido violentamente as mãos de bolhas num estado emocional que, sem dúvida, se aproximara do sonambulismo, já era realmente desagradável. Podia ter se matado no monte de árvores caídas, os dois podiam ter morrido. Era difícil justificar esse comportamento e era difícil admitir que não agira de uma forma racional. Na exaustão do momento, estava inclinado a atribuir tudo o que fizera ao transtorno emocional, à confusão gerada pela morte de um animal que toda a família adorava. E pouco depois, lá estavam eles, outra vez, em casa. Andaram lado a lado até a margem da estrada, em silêncio. Pararam na estrada, pararam na entrada da casa de Lois. O vento os unia, gemia. Sem nada dizer, Lois passou a Judd a picareta. É melhor eu atravessar, Judd disse por fim. Louella Bisson ou Ruth Parks vão trazer Norma de volta e ela vai ficar preocupada sem saber em que toca eu me meti. Tem ideia das horas? Lois perguntou. Achou estranho que Judd acreditasse que Norma ainda não estivesse em casa. Todos os seus músculos lhe diziam que, sem dúvida, passava da meia-noite. Ah, rapaz, Judd exclamou. Eu ando com o relógio aqui dentro da roupa, mas eu me esqueço dele. Tirou um relógio de corrente do bolso da calça, deu um piparote e abriu o mostrador cheio de arabescos. Já passa das 8h30, disse ele, fechando o mostrador com um estalo. 8h30? Lois repetiu estupefato. Só isso? Você queria mais? Achei que era bem mais tarde. Vejo você amanhã, Lois, disse Judd, começando a se afastar. Ei, Judd! O velho se virou, um leve ar de interrogação no rosto. Judd, o que foi que fizemos hoje à noite? Ora, enterramos o gato da sua filha. Foi só isso? Nada mais que isso, Judd respondeu. Você é um bom sujeito, Lois,
mas faz pergunta demais. Às vezes as pessoas fazem coisas simplesmente porque elas parecem certas. Isto é, parecem certas ao coração, mas se fazem as coisas e depois ficam achando que não agiram direito e se enchem de perguntas e ficam cheias de dúvidas que fazem mal à digestão. É dentro da cabeça delas que acham que cometeram algum erro. Não é no fundo do peito. Entende o que eu estou dizendo? Entendo, disse Lois, achando que Judd devia ter lido tudo que se passara em sua mente enquanto os dois desciam a colina, atravessavam o campo e se aproximavam das luzes da casa. O que eu acho é que as pessoas deviam questionar esses sentimentos de dúvida em vez de questionar o que o coração mandou que elas fizessem. Judd continuou, os olhos fixos nele. Não acha que eu tenho razão, Lois? Acho. Lois respondeu de modo hesitante. Acho que talvez esteja certo. E as coisas que estão no coração de um homem, bem, às vezes ele não gosta muito de falar sobre elas, não é? Bem, exato, disse Judd, como se Lois tivesse simplesmente concordado. Não gosta. E com sua voz calma, tão firme, tão fria, naquela voz que, por alguma razão, podia dar calafrios em Lois, concluiu. Existem coisas secretas. Achamos que só as mulheres são boas para segredos e acho que elas guardam alguns. Mas qualquer mulher que conheça alguma coisa, poderia lhe falar que nunca conseguiu ver o que realmente se passa no coração de um homem. O solo do coração de um homem é mais empertenido, Lois, como o solo que existe lá em cima, no velho campo onde Micmacs enterravam seus mortos. Perto da superfície há logo uma rocha, mas um homem planta o que pode e cuida do que plantou. Judd, não faça tantas perguntas, Lois. Aceite o que está feito e segue o seu coração. Mais nada. Aceite o que está feito, Lois, e siga o seu coração. Fizemos o que era certo, pelo menos desta vez, eu espero. Deus queria que sim, amanhã ou depois isso podia estar errado, terrivelmente errado. Mas quer ao menos me responder a uma pergunta? Bem, depende da pergunta. Como conheceu aquele lugar? A pergunta já ocorrera a Lois no caminho da volta para casa. Suspeitara que o próprio Judd pudesse ser, em parte, Micmac, embora não parecesse. Parecia, ao contrário, descender de ancestrais 100% anglo-americanos. Ora, soube pela boca de Stanley B. Ele respondeu com um ar de espanto. Ele só contou a você? Não, disse Judd. Não é o tipo de lugar para se comentar só com uma pessoa. Quando eu tinha 10 anos, eu enterrei meu cachorro Spot lá em cima. O bicho estava correndo atrás de um coelho e se arranhou num arame farpado cheio de ferrugem. As feridas infeccionaram e ele morreu. Havia alguma coisa errada, algo que não combinava com o que Lois já ouvira, mas estava muito cansado para tentar descobrir o que era. Judd não disse mais nada. Limitou-se a fitá-lo com os olhos velhos e inescrutáveis. Boa noite, Judd, disse Lois. Boa noite. O velho atravessou a estrada carregando a picareta e a pá. Obrigado, Lois gritou no impulso. Judd não virou a cabeça. Só ergueu a mão para indicar que ouvira. E dentro de casa, subitamente, o telefone começou a tocar. Lois correu, contraindo-se com as dores que davam pontadas nos quadris e nas coxas. Quando penetrou no calor da cozinha, o telefone já havia tocado 6 ou 7 vezes, parou assim que ele encostou a mão no aparelho. Apesar disso, tirou o fone do gancho e disse, alô, mas só escutou o ruído da linha desocupada. Era Rachel, pensou. Vou ligar para ela. Mas subitamente achou muito trabalhoso discar o número.
falar meio sem jeito com a mãe dela, ou pior ainda, com o pai, brandindo talões de cheques, ser passado para Rachel e depois para Ellie. Sem dúvida, Ellie ainda estaria acordada. Em Chicago era 1 hora a menos. A filha ia perguntar como ia Churchill. Ah, ele está ótimo. Foi atropelado por um caminhão da Aurinco? Não sei porquê, mas tenho certeza absoluta de que foi um caminhão da Aurinco. Qualquer outro veículo romperia a unidade dramática, se é que você entende o que eu quero dizer. Não? Bem, não importa. Caminhão o matou, mas não deixou muitas marcas no corpo dele. Judd e eu enterramos no velho cemitério Micmac, uma espécie de anexo do cemitério de bichos. Você está entendendo, não é? Foi um passeio espantoso, chocante. Um dia vou levá-la até lá e poderemos deixar algumas flores ao lado das pedras. Desculpe, ao lado do monumento fúnebre. É só esperar as areias movediças se congelarem um pouco e os ursos irem hibernar. Tornou a pôr o fone no gancho. Foi até a pia, encheu-a de água quente, tirou a camisa, lavou-a. Apesar do frio, suara como um porco. Seu cheiro era exatamente o de um porco. Tinha sobrado presuntada na geladeira. Luz cortou-a em fatias, colocou-as num pedaço de pão de forma e acrescentou 2 grandes rodelas de cebola. Contemplou um instante o recheio do sanduíche, antes de botar ketchup e cobrir com outro pedaço de pão. Se Rachel e Ellie estivessem ali, torceriam o nariz em gestos idênticos de repugnância. Ah, que coisa horrível! Bem, pior para vocês, madames. Lois pensou com inegável satisfação e deu uma dentada no sanduíche. Tava ótimo. Confúcio dizia que quem cheira como um porco come como um lobo, pensou e sorriu. Devorou o sanduíche com vários e longos tragos de leite bebido diretamente da caixa. Outro hábito que Rachel desaprovava ostensivamente. Depois se dirigiu para o andar de cima, tirou a roupa e foi se deitar sem ao menos escovar os dentes. Suas dores tinham se reduzido a um fraco latejar que quase não incomodava. O relógio estava onde eu tinha deixado. 9:10. Era realmente incrível. Lois desligou a luz, virou-se de lado e adormeceu. Acordou quando já passava das 3 da madrugada e se arrastou para o banheiro. Estava urinando, piscando os olhos como coruja, no brilho esbranquiçado da luz fluorescente, quando a discrepância surgiu com nitidez em sua mente. Os olhos se alargaram. Era como se uma coisa que parecia perfeitamente ajustada tivesse se quebrado em 2 pedaços. Judd lhe dissera que seu cachorro morrera quando ele tinha 10 anos. Morrera de uma infecção por ter se machucado numa cerca de arame farpado enferrujado. Mas naquele dia de fim de verão, quando foram todos até o cemitério de bichos, Judd tinha dito que o cão morrera de velhice e fora enterrado ali. Chegara a apontar o marco, embora os anos tivessem apagado a inscrição. Lois deu a descarga, desligou a luz e voltou para a cama. Havia mais alguma coisa errada, e logo começou a perceber o que era. Judd nascera em 1900. Naquele dia no cemitério de bichos, dissera que seu cão morrera durante o primeiro ano da Grande Guerra. Se Judd quis se referir ao começo da guerra na Europa, estaria com 14 anos. Mas se pretendeu indicar o ano em que a América entrou na guerra, estaria com 17. E ontem tinha dito que Spot morrera quando ele, Judd, tinha 10 anos. Bem, é um velho e a memória dos velhos costuma confundir as coisas. Lois ponderou um tanto apreensivo. Ele mesmo disse que tem observado sinais de crescente esquecimento
vacilando em nomes e endereços que antigamente lhe vinham facilmente à memória. Às vezes, acordando de manhã sem se lembrar das coisas que planejara na véspera. Na realidade, para um homem da idade dele, ainda está bem lúcido. Provavelmente nem se pode dizer que já esteja senil. Na senilidade, o esquecimento é mais constante, mais insistente. Que um homem não se lembre quando seu cachorro morreu, há uns 70 anos atrás, é perfeitamente natural. Não se recordar das circunstâncias em que ele morreu, também esqueça Lois. Mas Lois não voltou a dormir de imediato. Rolou um bom tempo na cama, pensando demais na casa vazia, no vento que gemia entre os beirais do telhado. Conseguiu dormir quase sem querer, pois, no exato momento em que deslizava para o sono, teve a sensação de ter ouvido pés descalços subindo lentamente a escada. Ainda pensou, deixe-me em paz, Pescoe, deixe-me em paz. O que está feito, está feito. O que está morto, está morto. E os passos cessaram. Embora muitas outras coisas inexplicáveis ainda fossem acontecer à medida que o ano se aproximasse do fim, Lois nunca mais seria incomodado pelo espectro de Victor Pescoe, nem acordado e nem em sonhos.